filme e uma série. A primeira encomenda foi o filme, Terra Nova, que era um projeto do Nicolau Breiner, uma adaptação de um conto do Bernardo Satareno, e ele tinha feito a adaptação para cinema, o Nicolau Breiner. Quem escreveu o guião foi o Artur Ribeiro e a produção era da Cinemat. Depois, infelizmente, o Nicolau Breiner faleceu e a Cinemat, através da produtora Ana Costa, convenceu ou incentivou para que o Artur Ribeiro assumisse a realização para fazer a sua primeira longa-metragem. Depois a produção avançou e entrou o dinheiro da RTP, e uma das contrapartidas com o dinheiro da RTP é que se fizesse uma série. E a opção foi fazer o filme como uma peça, e a série era uma coisa completamente independente, que foi buscar as imagens do filme, mas a história da série passa-se toda em terra, cá em Portugal. É a história antes do embarque no Louvre e depois da chegada do Louvre. E o filme passa-se todo no Louvre. É uma história baseada numa história verdadeira, que o próprio Bernardo foi a bordo de um destes Louvres em 37, e estes Louvres não tinham motor, eles iam à vela. E quando chegámos a Labrador, ao Newfoundland, Terra Nova, já não havia bacalhau. Já tinha sido todo apanhado o bacalhau pelos franceses, ingleses e sei lá mais quem. E o comandante resolve continuar a rota para norte, contornando a Groenlândia e subindo pela costa da Groenlândia, coisa que os portugueses nunca tinham feito. E então o filme é sobre este conflito entre o comandante, que acredita na ciência, que sabe através de informação e contacto com outros tripulantes e com outros capitães de outros países, que se pesca ali, que não há problema em pescar ali, e os pescadores, um bocadinho agarrados à mitologia, do que virando aquele cabo as coisas vão dar todas para o torto, medo dos icebergs, portanto um bocado de medo da mitologia contra o querer experimentar da ciência. Dá-se um bocado esse conflito, para além de um conflito social entre o patronato e as pessoas que servem, neste caso os pescadores, os trabalhadores. É os anos 30, são os anos de grande agitação política na Europa toda, incluindo Portugal. Então temos estes dois subtextos a acontecer no filme, e que eu acho que é a parte mais interessante do filme. Isso é o filme. E depois de ter feito o filme, voltámos e arrancámos para filmar, já não me lembro, 10 semanas ou o que foi, qualquer coisa parecida com isso, para fazer então a ficção para televisão. E que eram 13 capítulos, 13 episódios, assim, uma coisa grande em tamanho. Também passa-se tudo em 37, e como eu estava a explicar há bocado, é o embarque, antes do embarque, portanto, todo o enredo, todas as coisas que aconteciam, tanto na Nazaré como em Ilha, a história por detrás dos personagens, que depois a gente vai encontrá-los no barco, porque no barco são só homens, obviamente, só pescadores, a tripulação é toda masculina, e depois, quando eles voltam, todas as consequências do que aconteceu durante essa viagem, o que se prolonga. Isso faz a série. Tivemos realizadores diferentes. O Artur assumiu a realização do filme, achou que ia ser demasiado pesado fazer a série logo a seguir, e quem assumiu isso foi o Joaquim Leitão. Eu não conhecia o Artur, começámos logo assim, uma relação muito porreira, trabalhámos imenso antes de embarcar no barco, cá em Portugal, preparámos todo o filme, vimos referências. Era um filme relativamente fácil, de uma certa forma, porque o filme passava-se todo no barco, portanto tem o bom e o mal das duas coisas, né? Que é filmar um barco é um inferno, porque o barco não está quieto um segundo, estamos sempre condicionados às correntes, aos ventos, à meteorologia, ou seja, temos tanta coisa que não controlamos. Por outro lado, o filme passa-se todo no barco, portanto não há
A gente não sai dali, não há viagem para aqui, viagem para ali, não há dispersão. Estamos o tempo todo focados no barco. Fomos todos de avião até Tromsø, na Noruega, lá em cima, que é a primeira cidade do Círculo Polar Ártico. Chegámos lá, o barco já lá estava, que era o Santa Maria Manuela, que está aqui parado, é um lugre original, mesmo dos anos 30. Está aqui parado no Parque das Nações, ali ao pé do Oceanário. Eles levaram o barco até lá acima, nós fomos de avião, chegámos lá, entrámos todos para dentro do barco, éramos 44 pessoas, se não me falha a memória, 6 a 8 pessoas da tripulação do barco, e o resto tudo atores e técnicos. E entrámos no barco e arrancámos de lá de cima e viemos a descer a costa da Noruega a filmar todos os exteriores do barco. Os interiores não, os interiores foram filmados aqui em Lisboa em estúdio. A opção de filmar na Noruega foi uma opção da Ana Costa e foi uma insistência da Ana Costa. Eu agradeço todos os dias a Ana Costa, porque a luz na Noruega, no hemisfério norte, é outra coisa. Eu adoro, sempre foi o sonho da minha vida poder filmar com essa luz, mas tem uma característica muito diferente da luz aqui em Portugal. E contra tudo e contra todos, contra vários produtores amigos dela que insistiam que nunca se ia perceber a diferença de filmar na Arrábida ou filmar na Noruega, ela insistiu, falou muito comigo e com o Arthur para se sentir um bocadinho mais com força nessa decisão, mas tomou a decisão, investiu tudo no filme. Fomos para a Noruega e viemos a descer a filmar o tempo todo dentro do barco. Aquilo parecia quase que um Big Brother, não é? Toda a gente dentro do barco. Podia ter corrido mal, podia ter havido N conflitos e problemas, e não houve um problema. Não houve um conflito. As pessoas deram-se todas maravilhosamente bem. Os atores foram um amor, foram quem carregaram ali, assim, um bom astral, trouxeram sempre uma imensa energia positiva para o projeto, estavam sempre disponíveis, tinha essa vantagem. Portanto, ao fim do dia reuníamos lá em cima, víamos com o comandante como é que era a meteorologia, conforme a meteorologia, conforme o distanciamento da costa, decidimos quais eram as cenas que íamos fazer, se precisávamos de mau tempo, se precisávamos de bom tempo, se precisávamos de estar perto da costa ou não, e comunicávamos à equipa e estava tudo ali. Não havia como ninguém sair dali, o guarda-roupa era sempre o mesmo, era tudo sempre o mesmo, portanto, nesse aspecto era uma delícia, não é? E depois eu subia lá para cima e estava sempre em comunicação com o comandante e ia pedindo ao comandante para ir virando o barco conforme a luz que eu queria. Portanto, era um estúdio que eu orientava como eu queria, para apanhar sempre a luz que melhor se adequava à cena. O lado difícil foi que optámos em fazer o filme câmara à mão. Andámos a fazer testes e ver uma série de filmes, e da maneira que eu percebi e da minha experiência, é que há duas maneiras da pessoa filmar num barco. Ou temos a câmara solidária ao barco, que foi o que eu fiz no filme do João Botelho, na peregrinação. Tenho a câmara solidária ao barco, portanto, vamos com o movimento do barco, a imagem vai acompanhando, ou não, ou quando tentamos contrariar isso e tentamos manter sempre o nível do mar o mais possível nivelado, né? Portanto, sempre com a câmara a compensar, ou com algum tipo de gimbal, ou o que for, qualquer sistema que faça a compensação, ou câmara à mão. Nós optámos pela câmara à mão, porque um dos desafios era como é que se ia conseguir passar a dureza que era. Aquela vida deles era mesmo muito dura. Eles todos os dias tinham que sair, pôr o dory lá embaixo. O dory é um barcozinho pequenininho, desciam lá para baixo para o barco, iam à pesca com uma velazinha, enchiam aquilo de bacalhau, traziam o Mar do Norte. De vez em quando os barcos viravam, eles não sabiam nadar, afogavam-se. Era uma vida miserável que eles tinham. Traziam o bacalhau de cá para cima, cortar o bacalhau, salgar, mandar lá para baixo. Passavam 3 meses, 4 meses nesta vida, a levar com o mau tempo do Mar do Norte, ou
do Canadá, da Groenlândia, do Atlântico Norte, e sem comunicar, né? sem haver comunicação com Portugal, com as suas famílias, nada. Era uma vida muito difícil. Como é que a gente ia passar esse desconforto que era a vida deles? Ter a câmera à mão e estar o mais perto possível dos personagens foi assim a nossa tática. Então desenvolvemos uma coisa chamada o camera bullying, que como o Arthur tem muita experiência de trabalhar com atores e desenvolvemos a coisa que era, chamávamos os atores, o Arthur explicava a cena, não é? Dava as suas diretrizes, os atores começavam a se colocar e a nossa posição era sempre façam o que vocês acharem que têm que fazer. Em relação a onde está no barco, quer dizer, nós queríamos que fosse aqui nesta área, mas especificamente mostrem-nos o que é que vocês estão a imaginar que seria esta cena. E andem livremente. Não há qualquer problema, não há marcas, não há nada, não há... Vocês andem para onde quiserem. Fazíamos um ensaio, fazíamos 2 ensaios, ok. Aí eu punha a câmera às costas, a câmera à mão e seguia-os. É como se a câmara fosse um dos personagens. Eu estava sempre o mais perto possível, sempre como se fosse um dos pescadores que andava com eles. E eles iam para ali, eles iam para aqui, e eu andava sempre com a câmara. O foquista andava sempre doido. O coitado do David Vasques, que fez um trabalho genial, teve sempre uma paciência enorme e fez um trabalho, e entrou no espírito e acompanhou. Muito poucas vezes tivemos algum tipo de problema de foco por causa desta maneira selvática de filmar. E depois víamos uma vez, víamos 2 vezes, e depois o que nos faltava para cobrir a cena íamos cobrir pontualmente uma coisa ou outra. Mas isto dava-nos uma liberdade, e principalmente para os atores, uma liberdade enorme para eles poderem se expressar, para poderem ir de um lado para o outro, que fisicamente pudessem usar o espaço para se expressar e não estarem contidos a um formato, uma coisa toda controlada. Eu gostei muito. Eu acho que todos os filmes ou todas as peças de ficção que nós temos que abordar e que inevitavelmente abordamos sempre de uma forma diferente, porque cada filme pede uma coisa diferente, por mais que o nosso estilo esteja marcado e que a gente tenha uma maneira de interpretar a luz e câmara, cada filme é uma coisa diferente. E o que eu sinto é que sempre que eu saio de um, sinto-me mais completo e pronto para o próximo desafio, com muito mais segurança. Ou seja, fui aprendendo filme a filme. A minha escola de fazer cinema foi o filme a filme. Observação. Eu acho que a coisa mais importante de um diretor de fotografia é estar com uma atenção plena, estar o máximo possível com atenção a tudo o que está a acontecer à sua volta. Como é que a luz se comporta, como é que as pessoas fizeram aquele filme, como é que o diretor de fotografia e o realizador e a equipa conseguiram passar aquela mensagem, que equipamentos, que técnica é que eles usaram, mas acima de tudo é observação. Dar sempre um crivo pessoal à interpretação do trabalho de outros, mas acima de tudo é observação, é o meu grande conselho.